Muito bom dia, amados irmãos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco, que possamos ser dignos do banquete apresentado nessa manhã, em que temos a honra de participar das comemorações da sobrevivência, da luta, dos grandes combates travados por esta casa, em meio às intempéries e à escuridão do mundo. Dizem-nos os bons espíritos que a casa espírita no mundo de hoje é uma flor pequena, frágil, que se mantém a custo de muito sacrifício daqueles que se dedicam à causa suprema de Deus. Não é tão simples quanto parece. As trevas num combate incessante e gigantesco em torno e em todos nós, como ainda somos elementos vinculados à escuridão e à ignorância, buscamos nesse ambiente, criado pelo sacrifício e pela coragem dos seus fundadores, buscamos o amparo, o fortalecimento, o remédio. Nós buscamos a terapia de emergência, como também nos afirmam os benfeitores, a casa espírita é um pronto-socorro de urgência, de emergência na escuridão do mundo. Se trata, portanto, de um pronto-socorro das almas, dos corações, do sentimento, da cultura, da interpretação, da forma de ser, da forma de viver, do querer melhorar-se, do desejar sublimar-se. Quando nos achamos sob a cobertura psíquica dos espíritos amigos que dirigem essa pousada de luz, encontramos o venerando irmão Dr. Bezerra de Menezes na diretriz do cuidado, do carinho e da autoridade que vela por todos os seus pequenos filhos, como ele assim nos chama. Não podemos nos esquecer que, desfrutando as benesses desses instantes supremos, não podemos olvidar também de agradecer a nosso Senhor Jesus Cristo, Mestre das nossas almas, a honra de estarmos aqui. Temos necessidades urgentes e prementes de nos libertarmos do mal, do tormento, da dor. Mas muita fragilidade ainda, muita fraqueza ainda domina o nosso caráter, a nossa moral, a nossa compreensão. E somos quase sempre atraídos novamente à perturbação, ao desequilíbrio, ao desvalimento das nossas forças mentais. Aprendendo, portanto, a conjugar o esforço com o conhecimento e a fé, nos encontramos amparados pelos espíritos nobres, sempre que assim o desejamos. Jamais seremos relegados, abandonados, esquecidos, como jamais fôramos em tempo algum do nosso processo evolutivo. A nossa gratidão a Deus Pai Todo-Poderoso, a bondade de nos permitir mais uma vez abrigarmos-nos aqui e reverenciarmos os seus fundadores, os seus trabalhadores, os cuidadores, os executores das tarefas que necessitam
de uma manutenção permanente da vigilância moral, espiritual e física, para que tudo possa prosseguir conforme a determinação do mundo maior. Portanto, amados irmãos, parabenizando mais uma vez a todos nós pela coragem de estarmos aqui, vencendo nossos obstáculos, vencendo os inimigos profundos dentro de nós mesmos, de um inconsciente ainda não despertado, vencendo pela súplica e pela vontade, através da oração e do desejo de melhorar, nós vamos dar início aos estudos dessa manhã. Como não poderia ser diferente, nós vamos falar novamente da veneranda e notável irmã Ivone do Amaral Pereira, que agora, já nos últimos anos, há vários anos no mundo espiritual, faz parte dessa pleiade notável de espíritos da luz sob a guarda e direção do Dr. Bezerra de Menezes. E nessa manhã, um capítulo especial do livro As Obsessões e o Espiritismo, o último capítulo, tendo em vista que nós estamos ao longo de alguns encontros estudando essa obra, e daremos atenção renovada para reiniciar quantas vezes for necessário. O capítulo número 12 do livro As Obsessões e o Espiritismo, psicografada pelo médium notável, nosso querido irmão da cidade de Mário Campos, norte de Minas Gerais. Nós teremos, portanto, o capítulo hoje falando sobre as experiências reveladoras. Abrindo, entre aspas, do Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. E foi precipitado o grande dragão, e foi precipitado, foi jogado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo, e foi precipitado, novamente a palavra, na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. A evolução se faz notória. Lembram-se da história do Gênesis, da serpente que sobe numa árvore e oferece a maçã? Esta serpente evoluiu para o dragão, que agora domina a humanidade. Olha que interessante e profunda a simbologia que nos faz lembrar que o mal caminha conosco tão sorrateiramente, tão sutilmente, que o incorporamos à nossa maneira de ser e viver com toda naturalidade, não nos dando conta de que somos ferramentas fiéis ao mal, através da nossa interpretação doentia, partidária, fragmentada, não fundamentada, não esclarecida pelo Evangelho do Redentor. Os Espíritos do Senhor, agora do Evangelho segundo o Espiritismo, também na introdução desse capítulo, os Espíritos do Senhor. Eu acho que os irmãos estão entendendo a quem nos referimos, que são as virtudes do céu. Qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, do comando do Senhor, espalham-se por toda a superfície da terra, semelhante às estrelas cadentes que vêm iluminar
os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Do prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, uma mensagem do Espírito de verdade. Bem, irmãos, se nós não formos cegos e de certa maneira perturbados o suficiente para compreendermos o estado anárquico, demoníaco e satânico que se encontra nosso planeta. Conosco, navegando na imensidão do nosso sistema solar, juntamente com a nossa galáxia e os mundos, nesse périplo de infinito tempo que nos é dado pelo Criador para o processo de aperfeiçoamento e evolução de todos nós. Podemos afirmar que nos encontramos em um estágio de ascensão infinita. Tivemos início, segundo a revelação que nos é dada no livro Evolução em Dois Mundos, pelos espíritos nobres, há 1 bilhão e 500 milhões de anos, quando nós fomos trazidos a esse mundo como uma espécie de plasma espiritual, sobre a atmosfera grotesca e primitiva dos primeiros oceanos, logo após o grande e telúrico processo de formação geológica do planeta. Nosso eu, ainda não existente, começa a tomar consciência nos princípios elementaríssimos, aos quais o Cristo de Deus supervisionaria cada um de nós como individualidade, nas palavras iluminadas do benfeitor Emmanuel, a caminho da luz. Tivemos início da construção do perispírito, que viria a ser o corpo do espírito, para aqueles que, como nós, estudam a doutrina, têm uma noção mais significativa do que estamos falando. Nesse processo da formação inconsciente de nós, transitaríamos por 1 bilhão e 500 milhões de anos em todas as formas que o planeta foi desenvolvendo, segundo a orientação dos dirigentes da soberana vontade e do poder divino, para que pudéssemos chegar com a consciência em um processo primitivo de orquestração, de arranjo, de construção e de beleza. Quando entramos no reino hominal, através do Homo sapiens, passamos a ter o privilégio de iniciar o conhecimento e a identificação de nós mesmos. Milhões de anos foram necessários. A partir do Homo sapiens, a partir dos macacoides, dos hominídeos, foi necessário mais 200.000 anos para que pudéssemos chegar à consciência madura dos sapiens. Então nós, em primeira instância, não em última análise, poderíamos dizer que estamos construindo-nos, alavancados pela sabedoria, o poder e a majestade do Criador, sobre a direção do Cristo Senhor nosso e dos Cristos Senhores
da criação cósmica, estamos seguros. Estamos todos nós seguros. Mesmo quando temos a impressão de que não sei quem sou, não sei de onde venho, não sei para onde vou. Aqueles que dirigem nossas almas, nossos destinos, sabem. E nos levarão pelas experiências que iremos acumulando ao longo dos milênios, a desenvolver o automatismo das nossas próprias consciências despertas. Inicia a nossa veneranda irmã Ivone, Dona Ivone, estudar, palavras agora da Dona Ivone, que nós de certa forma, ou literalmente poderíamos dizer, palavras do venerando Dr. Bezerra. Estudar a evolução dos seres e sua paulatina descoberta da vida representa a efetiva iniciação de nosso espírito na ciência criadora de Deus. A gente bem vê que os espíritos superiores têm um poder incalculável de síntese. Nesse único parágrafo nós temos matéria para muitas enciclopédias. Haja visto se nossa capacidade mental para isso puder. Repetindo, estudar a evolução dos seres e sua paulatina descoberta da vida representa a efetiva iniciação de nosso espírito na ciência criadora de Deus. Portanto, eis a doutrina espírita. O que a doutrina espírita nos propõe? Conhecermos verdadeiramente, saber quem somos, de onde viemos, por que estamos aqui, para onde vamos. Portanto, é um processo, é um projeto que se distancia largamente do instinto, da grosseria da matéria, dos desejos e perturbações, do fascínio e dos tormentos das paixões primitivas. O que para nós representa um grande desafio. Porque desfazermos-nos, nas palavras da veneranda irmã Joana de Ângeles, desfazermos, desconstruirmos-nos como somos, para refazermos-nos conforme nossa consciência e capacidade intelectual pode perceber hoje, é um grande sacrifício, é um grande combate que o senhor Allan Kardec vai definir como luta muito grande. Desafios gigantes na palavra do codificador. Então nós estamos nos adaptando a uma nova visão que nos propõe um novo mundo, que nos propõe uma nova consciência, uma nova luz, uma nova era. A nova era, portanto, que tão aguardada está, é o projeto de construção de cada um de nós por si mesmo. Não vai ter, olha, hoje começa a nova era, olha o calendário aqui, está marcado. Houve uma profecia que falaram que é do Chico Xavier, tudo agora é do Chico Xavier. E essa profecia diz que agora começa a nova era. Não caiam nisso. Não é assim que os espíritos têm nos ensinado. Vamos voltar? Estudar a evolução dos seres é estudar a sua evolução. Nós estamos achando que estudar a evolução dos seres é a dos seres primitivos, da mônada, dos seres unicelulares, pluricelulares e depois toda a constelação de criaturas que viriam a trazer experiências à formação da nossa própria consciência.
estagiamos por todas elas. Mas, irmãos, onde é que está escrito isso? Encontraremos diretrizes, como se fossem relâmpagos na noite escura, aquele raio que clareia e você vê ao longe e retém as imagens que viu e vai em busca de decodificar tudo aquilo. Porque o aprendizado, a notoriedade da mente desperta é criar em si imagens daquilo que leu e reter as imagens como informações vivas dentro da sua própria alma. Não é ouvir. Por que será que Jesus disse? Porque tem aqueles que escutam e não ouvem, tem aqueles que olham e não veem. O que Jesus está querendo dizer com isso? Que não ouvem com os ouvidos da alma e nem veem com os olhos do espírito. São seres ainda embrutecidos, endurecidos e que necessitam ainda, nas palavras do benfeitor, de muito fogo e muito gelo ao longo de experiências até alcançar o despertar. Para abordar o tema obsessão, e aqui ela mudou completamente, né? Para abordar o tema obsessão, e nós já tivemos a honra de estudar obsessão por vários anos. E Emmanuel, o benfeitor de todos nós, vai dizer que, em definição, a obsessão é um contato, é uma transmissão natural de espíritos que respiram os mesmos valores. Então, obsessão não é um demônio que vem, não. Então, obsessão não é o mal, não. Obsessão é uma resposta natural a todo o meu pensamento. Por que obsessão, então? Porque é de natureza perversa. Qual é a diferença entre obsessão e inspiração? Tem diferença? Notoriamente sim. A inspiração tem o projeto sublime, tem a natureza libertadora, tem o conforto, tem o bem-estar, tem a alegria, tem a notoriedade do esforço, do caráter, da motivação. A obsessão não. E como nós somos de natureza primitiva, necessariamente estamos vinculados a mentes primitivas, e é só. Então a doutrina espírita desmistifica o diabo, o inferno e toda aquela família imaginada, toda aquela família, de certa forma, alucinada, que foi cultuada nas eras anteriores por nós mesmos. Cultos satânicos, Idade Média, terror, horror, perseguição, bruxa, diabo. Não. Não. Acabou. Voltamos. Para abordar o tema obsessão, que definitivamente não se encontra à margem do processo evolucional das criaturas. Então, criaturas é você. Eu também. Claro. Graças a Deus. Então, para abordar o tema obsessão, vamos estudar esse assunto? Que definitivamente não se encontra à margem do processo da evolução necessária de todos nós. Portanto, a obsessão é um processo evolutivo, é um projeto da própria ordem divina das coisas. Tudo aquilo que o homem traz na sua mente, no seu coração, ele expressa nas suas palavras. Então, todo pensamento que nós carregamos é o reflexo de todo o pensamento da sociedade que se afina com o que estamos pensando. E nós vamos encontrar nas obras complementares da própria revelação, da codificação, no livro Mecanismos da Mediunidade, o campo magnético formado pelas ondas mentais.
Bem, infelizmente nós não temos todo um cenário próprio com recursos de mídia para mostrar o poder de um campo magnético gerado por um ímã metálico, naturalmente, porque o magnetismo, ainda conhecido por nós, ele está relacionado ao movimento dos elétrons, que cria um campo de energia magnética todas as vezes que eles se deslocam. Esse poderoso campo magnético, ele cria forças de atração ou de repulsão. Então os espíritos começam a nos despertar para o poder do nosso pensamento, como o Sr. Allan Kardec tão nobremente vai fazer através dos espíritos superiores, no Livro dos Médiuns, toda uma pesquisa profunda sobre o poder da mente. Orientado pelos espíritos superiores, nós vamos compreender que nós temos o poder gigantesco de construir. Como disse o Cristo, vós podeis fazer tudo aquilo que eu faço, e mais ainda. Então vós tendes o mesmo poder que eu tenho. Mas qual poder o Cristo tem? Bem, precisamos ver se nós conhecemos algo do Cristo. Porque se não conhecemos, nós faremos como os judeus da época fizeram. Olha, esse não é o Cristo, que se dizia ser o Filho de Deus, não conseguiu salvar a si mesmo. Então, a mente ainda apagada pela nuvem muito densa da ignorância, não vê. Mas os gregos, muitos anos antes da chegada do Mestre, já viam. E havia uma expressão no grego que definia os criadores de mundos, no qual o Cristo viria a ser posteriormente catalogado como um demiurgo, um criador de mundos. E nós vamos perceber depois, através novamente de nosso amado benfeitor Emmanuel no livro Evolução em Dois Mundos, que o poder mental do Cristo construiu um planeta. E o que ele disse? Que tudo aquilo que ele faz, você também pode fazer, mais do que ele ainda. Quem já teve oportunidade de acompanhar um dos grandes pensadores da Índia, um desses grandes gurus, numa entrevista que ele dá a uma senhora que se encontrava aguardando para ser ouvida nos seus problemas, angústias, ansiedades, dores, desespero, miséria, sofrimento e tudo aquilo que nós somos. Quando ela chega fronte ao grande guru, ela diz toda a sua história, narra todos os seus dramas. Ouvindo tudo aquilo com uma paciência angelical, após o relato completo, ele olha nos olhos e diz a ela assim: sabe qual é a diferença entre você e eu? Sabe qual a diferença entre nós e o Cristo? Sabe a diferença entre o santo e o demônio? Seria uma linguagem mais ampliada da pergunta que ele fez. E ela lhe diz naturalmente que não. Ele fala para ela: a diferença é que eu sei que eu sou um Deus e você não. Bem, para abordar o tema obsessão, que definitivamente não se encontra à margem do processo evolucional das criaturas. Então nós estamos caminhando para sair do grande abismo. Aqui Platão vai dar o nome naquilo que a filosofia coloca como um conto de Platão, o conto da caverna de Platão.
Nós nos encontramos numa escuridão iluminada pelas chamas bruxuleantes de uma fogueira distante. A nossa visão, nosso entendimento é uma luz difusa que não é suficientemente clara, que não nos permite nitidez, consciência própria, afirmação. Nós vemos e não vemos. Bruxuleante. Essas palavras do grande filósofo nos dá a realidade da nossa capacidade interpretativa de nós mesmos, de Deus e do universo. Somos uma consciência, nas palavras de Pedro Ouspensky, um dos grandes psicólogos, psicanalistas americanos do século XX. Nós somos consciência em estado de sono, sem sonho. Dorme. Não consegue acordar. Não consegue. Por Deus, não consegue. Se você está iluminando algo com as chamas de uma luz bruxuleante, frágil e fraca, distante, você não tem os contornos, você não tem nitidez, você não tem possibilidade de entender o que está acontecendo. Assim é a nossa mente, para não dizer a sua. Assim é que nós estamos hoje, numa maneira precária, duvidosa, insegura, buscando um Deus que nós não definimos. Buscando um mundo espiritual que para nós, eu acho que nem existe. Eu nunca vi um espírito. Nenhum deles deu a honra de se apresentar para mim. Falou, olha, eu vim aqui para que você veja, pode tocar, eu existo. Sabe Tomé? Nenhum se apresentou. Então, como é que a minha consciência, a minha lucidez pode interpretar mais do que isso? E apóstolo Paulo, que nós já trouxemos à tona tantas vezes nos nossos estudos. Depois que o Senhor nos deu a razão e a inteligência, o apóstolo Paulo, numa interpretação profunda da capacidade, da competência e do poder que nós temos, vai dizer: desperta, acorda, tu que dormes. Ele não está dizendo que alguém vai te acordar. Ele não está dizendo que alguém vai vir te chamar. Acorda, irmão. Acorda. Não, mas escuta, apóstolo Paulo, em nome de Deus, se ninguém me acordar, como eu acordo? Quem pode me acordar? A tua consciência, o teu Deus interno, o seu eu, a sua alma. Sente ansiedade do Criador. Chico Xavier, certas vezes, foi fazer uma palestra numa cidade e tinha uma multidão enorme e o povo todo esperando ele chegar. Quando ele se aproxima do microfone, ele diz: gente, nós temos uma saudade tão grande de Jesus. A alma tem saudade de Deus. A alma tem saudade da paz. A alma tem saudade da verdade, ela precisa se alimentar, ela tem fome e sede de justiça, de sabedoria, de poder. Cansamo-nos, meu Deus, de ser o ser vil e rastejante que eu me transformei. Para abordar o tema obsessão, que definitivamente não se encontra à margem do processo evolucional das criaturas, mas ao contrário, inserido na dinâmica existencial das almas em todas as camadas primitivas de seu desenvolvimento. O que é fantástico, o que é divino, é como os espíritos superiores abrangem a visão logo de imediato. O nosso venerando mentor começa a dizer: está inserido na dinâmica da sua existência desde que você existe.
Desde que você foi criado, você já se encontra num processo em que Emmanuel vai definir como uma realidade quase de uma coabitação mental. Porque é impossível, não tem como uma mente não interagir sobre a outra. Porque o campo magnético está formado dentro desse grande dínamo que é o universo. E o regente supremo, o Criador, através da sua força mental, dirige tudo, inclusive nós. Segue a benfeitora dizendo, o benfeitor. Para abordar o tema obsessão, que definitivamente não se encontra à margem do processo evolucional das criaturas, mas ao contrário, inserido na dinâmica existencial das almas, em todas as camadas primitivas de seu desenvolvimento. Estão compreendendo? O nosso desenvolvimento, o dia a dia, o nosso querer, o nosso despertar, todo ele é envolto por outras mentes que caminham como nós. Toda vez que você faz brilhar um raio de consciência, um átomo, uma migalha de percepção celestial, você passa a colaborar com o meio mental no qual você se encontra. Mas ao mesmo tempo, quando você regride para as condições encharcadas do primarismo e da nefanda animalidade, hoje nefanda, antigamente necessária, você também interfere nas outras mentes. Necessitamos avançar para além do que já é perceptível e inteligível ao homem mais notável em conhecimento e sensibilidade moral. Veja o que diz nossa veneranda irmã. Necessitamos avançar para abordar o tema obsessão, que definitivamente pertence à nossa realidade. Ela vai dizer assim, e que está inserido na nossa dinâmica existencial, em todas as camadas. Nós necessitamos avançar para além do que já é perceptível e inteligível a todos nós, mesmo aos mais notáveis em conhecimento e sensibilidade moral. Ou seja, você tem que ir além. Você vai precisar de um esforço, nas palavras dos espíritos nobres, sobre-humano, acima do humano. O que é humano, amados? Humano é aquele que vive sobre a batuta, sobre a regra, sobre a determinação dos 5 sentidos. Ele vive do pescoço para baixo. Esse é o humano. Ele come, ele bebe, ele pensa, ele sente frio, ele sente calor, ele se reproduz, ele descansa, ele sabe o que é conforto, sabe o que é doce, sabe o que é azedo e salgado. Mas isso não basta mais. Você precisa ir além. Mas ir além, como? Se você não tem ferramentas ainda criadas por você mesmo para ir além. Ou você acha que irá através da compreensão dos anjos? Você acha que o espírito nobre pode te dar assento a uma plataforma que você não tem estrutura mental, psíquica, emocional nenhuma? Você é meramente, me perdoe, um CPF. Você só consome. Emmanuel nos chama de criaturas demolidoras, verdadeiras dragas. Consumimos todos os recursos a fim de satisfazer o ego, assim, a fim de satisfazer o orgulho e os instintos, mas não deu para entender? Não vai adiantar, porque tudo isso, a sede da alma, vai se ampliando. Quanto mais capacidade intelectual você tem, mais profundos são os questionamentos que você faz a si mesmo. As respostas que você precisa têm maior intensidade e significado.
E a não satisfação dessas questões que você levantou, de onde eu venho? Por que eu estou aqui? E para que eu estou aqui? E para onde eu vou? Se você não responde, essas questões vão se transformando em uma ansiedade, em um estado psicológico, que hoje é uma tábua rasa para toda uma sintomatologia que não apresenta causa física. Somatização, efeito psicológico. Olha, fulano não consegue dormir, vamos fazer exame. E põe no scanner, e põe no radar, e põe em cima, põe embaixo, põe no forno, põe na batedeira, põe na geladeira, põe onde quiser e não acha nada. Porque não tem, fisicamente falando. Onde está o problema? Na alma, no racional. Mas isso não dá para detectar. Não dá para vender remédio na farmácia para a alma, gente. Não dá. Quando a criatura perde o controle e o sistema neuronal se destrambelhou de vez, ela passa para os psicotrópicos, que são, na verdade, agentes, não fala para ninguém, tá? Mutilantes da alma. Porque agora você vai ser mutilado, ou seja, você vai ficar tão chocado, num estado de choque neuronal, que você perde as reações de si mesmo. Você entra como que num sono profundo, sem capacidade de reagir. E daí, o seu emocional piora muito mais. Você retorna ao mundo espiritual verdadeiramente muito abalado, em condições frágeis, sem capacidade de sobreviver à sua própria condição espiritual. Bem, vamos voltar. Isto por quê? Então, como diz a nossa veneranda irmã, necessitamos avançar para além do que já é perceptível e inteligível. Ou seja, daquilo que sabemos, vemos, ouvimos e compreendemos racionalmente. Nós precisamos ir além. Mas o ir além já não comporta mais o corpo físico e as condições materiais. Não é isso? O que foi que Jesus disse? Vinde a mim, todos vós que tendes... Estais cansados, oprimidos, tende fome de justiça. Mas ir como? Espiritualmente, psiquicamente, emocionalmente, para podermos adentrar o reino da interpretação do Cristo conforme as suas palavras, não as minhas. Não posso pegar o pensamento do Divino Mestre e revesti-lo com a minha interpretação material do mundo, mesmo que eu seja um PhD XYZ. Não importa a matéria, ela não pode alicerçar, estruturar, ancorar, socorrer, amparar a alma. O senhor está entendendo, irmão? Dá um like. O que nós estamos compreendendo? Que a doutrina espírita aparece como o sol na escuridão da tempestade de uma noite tenebrosa. Porque ao adentrarmos aqui e ouvirmos as palavras que os Espíritos nos dizem sobre amor, caridade, caridade não são valores materiais. Amor, caridade, misericórdia, perdão, compaixão, tolerância, sacrifício não estão nos dicionários da ciência. É verdade o que eu estou dizendo, amigo?
Isto por quê? É nos bastidores da vida espiritual, prossegue a veneranda irmã, é nos bastidores. Sabe o que são os bastidores? Você vai num teatro, não é? Tem o palco do teatro, não tem? Atrás tem uma cortina, ali é os bastidores. É onde o pessoal está movimentando todos os arranjos e todos os artifícios necessários ao que está acontecendo lá na frente. Então os bastidores é tudo aquilo que está acontecendo e você não vê, não sabe, às vezes nem desconfia. Isso porque é nos bastidores da vida espiritual que se fundamentam as nefastas e corrosivas obsessões de ordem exclusivamente moral. Peraí, a nossa veneranda irmã está dizendo que esses sofrimentos que o corpo físico apresenta em extremo grau de gravidade e desagregação, como a loucura, as paranoias, as psicoses, os tormentos da depressão e todos os seus derivados são originados por forças dos bastidores da alma, dos bastidores do espírito. Nós damos-nos, ou daríamos, por imensamente felizes e satisfeitos com essas orientações iluminadas e abençoadas que já recebemos até aqui. Porque nos parece, amados irmãos, que quando nós estamos com muita fome e enchemos demais a cesta, nós não sabemos o que comer. Tem tanta coisa ali. Mas se você tiver só um pão, nossa, é aquilo o objetivo, o foco, a sua vontade, a sua diretriz. E é ali que você vai encontrar o que precisa. Esse pão representa exatamente o fundamento de toda a verdade. O fundamento de toda a verdade é a própria verdade. O que é a verdade? É a verdade. Ela é em si o que é. E numa busca mais aprofundada, nós encontraremos no Cristo de Deus, nosso Senhor, a corporificação, a vivência, a encarnação da verdade. Eu sou a verdade. Eu sou o caminho. Eu sou a vida. Irmãos, guardem isso como um lembrete no subsolo do seu inconsciente, para quando nos momentos de desespero, aflição, quando tudo te for negado, abre esse bilhete e leia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E você vai se lembrar que verdadeiramente onde você se encontra, no inferno em que você rasteja, no monturo em que você geme, somente a luz do Cristo pode acalmar a sua alma. Então você volta-se de sentimentos e coração nas mãos e diz: Jesus, me ajuda. São valores que agora para nós começam a sair do subsolo da alma. É nos bastidores da vida espiritual que se fundamentam as nefastas e corrosivas obsessões de ordem exclusivamente moral, como raízes submersas do universo psíquico e emocional de quantos na Terra reencarnados possam revelá-las pelo comportamento pessoal e nas ações devastadoras da ordem do equilíbrio e dos bons costumes. Nós vemos a manifestação clara. Nossa, fulana estava tão bem, olha agora. Ela olha para a gente com um olhar macabro, sem vida, sem foco, sem brilho. O que aconteceu? Ela não fala coisa com coisa.
Meu Deus, que coisa demoníaca. Meu Deus, meu Deus. Está comentando, está falando, está mostrando, está provando. Veja, veja, filho de Deus, veja a alma que não cuidada na lavoura constante do bem, do sacrifício, do desejo de melhorar-se, esclarecer-se, iluminar-se, ela se apaga, ela se corrompe. Na realidade macabra do poder que domina a terra hoje, nós temos mentes poderosíssimas no conceito físico do saber, das leis, da própria manipulação de substâncias poderosas, de combinações atômicas e nucleares de valores nunca imaginados. Nossos instrumentos de morte, nossas bombas hipersônicas estão viajando a quase 10 vezes a velocidade da luz. Logo, logo nós estaremos quase a 20 vezes a velocidade do som. Da luz não, do som. Desculpe. E nós estamos vendo progresso sobre progresso. Mas são mentes adoentadas. Têm o conhecimento da ciência. Administram todas as fórmulas. Conhecem a raiz, a ponderosidade, a essência, os mecanismos básicos e estruturais de todas as fórmulas, mas não compreendem a si mesmas. Afundaram-se e agora são instrumentos vivos dos poderes satânicos que dominam a terra. É isso que ela diz aqui: como raízes submersas do universo psicoemocional de quantos na Terra, reencarnados, possam revelar essas forças poderosas que nós estávamos falando, corrosivas, que fundamentam as ideias de sofrimento, dor e horror, a obsessão. Ela está dizendo sobre isso. Se fundamentam as nefastas e corrosivas obsessões de ordem exclusivamente moral, como raiz e submersa do universo psicoemocional, de quantos, como todos nós na Terra, reencarnados, somos todos nós no corpo físico, possamos revelá-las pelo comportamento pessoal. Em circuitos ordenados e crescentes, o fluxo de desencarnados expressa-se nas faixas circunvizinhas da crosta planetária, oscilando vibratoriamente pelo efeito natural das convulsões dos elementos químicos aí pertinentes, que por suas vezes se alteram e sofrem verdadeira fermentação, consoante as emissões permanentes e diversificadas dos encarnados, no mundo das formas e das ilusões. Resumindo, se é que nós temos essa capacidade. Resumindo, com os nossos pensamentos, dentro do desalinho do Evangelho, da nobreza da alma e da grandeza do bem, nós alimentamos, fermentamos, damos poder, damos ferramentas, damos munição a esses espíritos perversos para exercerem a sua própria condição de nos aniquilarmos. Então nós damos armas e munição que serão usadas contra nós mesmos. Em circuitos ordenados e crescentes. Há uma ordem. Não é como um bando de cachorro louco, porque mesmo no bando de cachorro louco tem o mais louco que manda em todos os outros, menos louco. Nós sabemos disso. Ao homem comum, nós, ser humano, homem aqui é no sentido genérico da espécie hominal. Ao homem comum, a não ser pelos favores da mediunidade, e aqui ela vai nos levar para uma outra faixa, se o tempo nos permitir, em que necessitaremos conhecer algumas coisas horripilantes. Ao homem comum,
a não ser pelos favores da mediunidade. Então, a palavra mediunidade aqui entra no sentido restrito das tarefas mediúnicas ordenadas e coordenadas pelos espíritos superiores. Ninguém é médium por si só. Médium é um instrumento do bem, a serviço das forças do bem, dirigidas pelos espíritos bons. Porque aqui na Terra, entre nós, não tem ninguém que possa dirigir com o poder que os espíritos bons têm. Então, ao homem comum seria impossível uma viagem, uma incursão por esses domínios, os domínios das trevas no mundo espiritual. Como é que é lá? Muito embora vivam eles, os homens e os espíritos desses domínios, mais arraigados aos valores terrenos, em ajuste fino de intenções e desejos, formando quase que o mesmo bloco de cultura egocêntrica e materialista. O mundo espiritual que nos circunda, nós sabemos por revelações que se estendem a todos os quadrantes do planeta, que os espíritos superiores têm afirmado que para um encarnado nós temos 4 desencarnados. Ou seja, se você morrer sobre o aspecto comum da vida física, você vai para onde? Você não vai para lugar nenhum, você continua aqui. Então, à medida que vão desencarnando e ainda não adquiriram mérito para retornar, vão ficando aqui todos os como nós, ou que nem que nós, ignorantes, perversos, viciados, partidários desse ou daquele time de futebol, partidários desse ou daquele partido político, com gostos por essa ou aquela marca, igualzinho. Então, esses infelizes que seremos nós amanhã, por ter uma desgraça maior do que a nossa, qual é a desgraça maior do que a nossa? Nós morremos, deixamos o corpo, temos os mesmos vícios e necessidades que tínhamos aqui, mas nós não temos corpo. Se você tem necessidade, tem vício e não tem corpo, como é que você satisfaz o seu vício? Porque no mundo espiritual, o vício é exatamente aquilo que você carrega em mente. Para satisfazê-lo, você precisa de um corpo. Porque o perispírito não tem ligação com o corpo material do encarnado. Como é que você faz? Tem uns carinha ali, ó. Você entra por aquele beco, ali embaixo tem uma quebrada. Tem uns mano lá que sabem ensinar como é que você pega o corpo do encarnado. É desse tom, gente, que roda no mundo espiritual inferior. A hora que o cara estiver no bem bom, você acopla o perispírito com ele, a sensação dele é a sua. Ele te ensina como é que você faz para acoplar. Como é que você muda o padrão vibratório dele e entra o seu. Ai, que maravilha. E isso a gente não sabe. Não sabe, não crê, não acredita e tem raiva de quem sabe. Porque no estado de loucura em que nós nos achamos, como nós comentávamos inicialmente, o que mais nos provoca o asco, a revolta, o nojo, é ter alguém que sabe. Porque veio na Terra, muito tempo atrás, um homem que sabia tudo. Sabe o que é que nós fizemos com ele? Nós o torturamos, barbarizamos e pregamos o desgraçado numa cruz, para que ninguém repetisse o que ele fez. Então nós estamos aqui, atormentados, enlouquecidos, descaradamente confortáveis.
Então, ao homem comum, a não ser por favores da mediunidade, seria impossível uma incursão por esses domínios, muito embora vivam eles, os homens e os espíritos, desses domínios. Como assim? Homens e espíritos desses domínios. Onde que vive o homem? Ora, na superfície do planeta. E esses espíritos? Ora, na superfície do planeta, mas em regiões específicas. Quem já foi para o Nordeste e visitou as bandas mais perturbadas das grandes favelas e das comunidades de traficantes do Nordeste, vai encontrar uma comunidade lá de homens e espíritos com características próprias, diferente das dos homens e espíritos daqui, mesmo dentro dessa condição perturbadora e enlouquecedora. Não sei se os irmãos estão entendendo, o inferno tem vários cômodos, são grandes e cabe muita gente. Então, dentro desses domínios mais arraigados aos valores terrenos, em ajuste fino de intenções e desejos. Sabe o que é ajuste fino? Muito igual, parecido, idêntico. Eu gosto disso assim, pois eu também, mano, tamo junto. Está formada a parceria. A parceria começa exatamente no momento em que você acende em si o desejo de: hoje eu vou no centro espírita, porque eu tenho certeza que o Dr. Bezerra de Menezes, se não estiver pessoalmente, haverá lá espíritos representando a sua falange de luz e poder. E eu quero que ele receba o meu agradecimento. Está compreendendo? No momento em que eu acionei essa alavanca, eu já me conectei com todos eles. E aí me vem aquele fortalecimento da fé, aquela sensação gostosa de chegar aqui e encontrar um ambiente amigo, uma conversa profundamente esclarecedora, que não bajula, que não reveste de inutilidade, palavras vazias o Evangelho do Senhor, mas nos mostra quem somos nós em essência. Dotada, e agora ela está falando dela, dotada de prerrogativas próprias. Prerrogativas são concessões, conquistas próprias aos que já se apartaram da vida física, aos espíritos. As palavras são muito bonitas e às vezes a gente precisa de um certo, como se diz assim, um certo contorcionismo mental para entender. Dotada de prerrogativas próprias aos que já se apartaram da vida física e tutelada pela misericórdia de Jesus, que se mostra ativa na pessoa dos benfeitores mais envolvidos ou evoluídos que nós, pude adentrar mais profundamente e com um domínio invulgar, dominando de maneira muito intensa, em excursão de estudos e observação respeitosa, como igualmente, pela integrante da caridade celeste em favor dos aflitos, esses circuitos sequenciais de escravização e terror, revolta viciosa e franca perversidade. Quer dizer, amados, nós não estamos entendendo. Nós estamos abrindo as portas e as janelas para seres de uma ferocidade incalculável, que tem o poder em uma mesa de almoço fraterno com a família, levar os assuntos para o esgoto, colocar ideias maquiavélicas, transformar palavras em agressões. Eles invadem, assumem e destroem todo o ambiente. Isso sem dizer do que vai ficar para cada um de nós. Amparada naquela fase que nos caracterizava os primeiros tempos de liberta do corpo da carne e dotada de ânsias naturais de mais conhecimento e nobres atividades socorristas, segui ao lado
do notável Bezerra de Menezes e de Celina, a grande auxiliar da Mãe Santíssima. Esta última, Celina, o anjo que representa a mãe dos sofredores na terra. Eu não sei se os irmãos estão entendendo, mas nós temos guias. Nós temos espíritos que respondem por nós com um poder, como vai dizer o Sr. Allan Kardec, inimaginável. Os espíritos superiores. Não estamos falando dos espíritos puros, só superiores. Eles têm um poder inimaginável em todos os sentidos. Alimentando-me dos astros de luz que aqueles dois, alimentando-se dos rastros de luz que aqueles dois expoentes do cristianismo, Dr. Bezerra de Menezes e Celina, deixavam por onde seguíamos naquela escuridão medonha e pavorosa, com maiores detalhes, com mais profundo significado emocional, vide Memórias de um Suicida. Vide, leia com a alma. Porque, irmão, se você não for buscar alimentar o teu inconsciente de ferramentas racionais e formar um arquivo com as informações e os acontecimentos dentro de uma notória percepção pessoal, você não vai sair das cavernas. Não vai sair? Um dia vai. Mas você só vai sair no dia em que você se der o trabalho de se reconstruir. Ninguém vai sair no ombro de ninguém. Porque a ferramenta que Deus deu ao anjo, deu a você também a mesma. Que direito você tem de subjugar um espírito superior a teu serviço? Por quê? Porque você não gosta de ler? Qual é a justificativa que você quer apresentar a Jesus? Pensa. Qual é a justificativa que o Cristo vai aceitar? Alimentando-me dos rastros de luz que aqueles dois expoentes do cristianismo deixavam por onde seguíamos, minha mente ainda um tanto despreparada pôde se pautar pelo padrão dos eleitos, que me induziu a ver sem sintonizar e sentir sem me bestializar, a saber sem censurar e servir sem nada esperar, como um vaso simples e rústico a transportar a água viva da misericórdia do Senhor da vida. De pronto, o abnegado apóstolo do Espiritismo no Brasil, Bezerra de Menezes, fez entender que todas as... Agora nós vamos abrir aspas para nós. É só nós, como somos. De pronto, o abnegado apóstolo do Espiritismo no Brasil me fez entender que todas as concupiscências humanas... Concupiscência é uma palavra muito elástica que abrange todo desejo e vontade, toda paixão e submissão. Tudo aquilo que você nutre e que muitas das vezes na concupiscência é algo tão profundo que nem você sabe. Raramente não sabe. Que tem. Até que no momento o gatilho dispara e você é pego fazendo, repetindo aquilo que jurou que nunca mais faria. Porque nós ainda não nos libertamos. Vamos lá. De pronto, o abnegado fez entender que todas as concupiscências humanas na superfície terrestre, todas essas paixões, desejos, falou só de concupiscência, tá, gente? Há um capítulo mais longo que vai falar dos pecados capitais. Alguém lembra disso? Coisa da Igreja Católica quando a gente estudava o catecismo. Eu que tive a honra de ser coroinha, quem diria, né? Já comecei errado no mundo.
Eu que tive a honra de ser coro, sabia de cor os 7 pecados capitais, eu não sabia o que significava nada daquilo. Eu só sabia o nome. Era um decoreba. Quem sabe? Dos 7, 3 ganha uma bala. Fala, meu filho. Gula. Luxúria. Raiva. Parabéns. Depois você dá uma bala para ele. Você pode pegar com a menina. Mas olha só quanto. Então a gente está achando que concupiscência é só aquele pecado carnal. Não. Concupiscência são todos os desvios da moral. Então veja o que diz aqui. De pronto, o Dr. Bezerra de Menezes disse o seguinte: que todas as concupiscências humanas na superfície terrestre são janelas abertas permanentemente a ensejarem aquelas permutas insanas e desagregadoras, desafiando por seus efeitos danosos e infelicitadores o progresso e o bem-estar da Terra e de seus habitantes, tornando o globo um vulcão de forças e valores todos em perene transformação. Estamos lascados. Bem lascados. Se não nos dermos conta, imaginemos, irmãos, nós, pela graça de Deus e pela misericórdia do Senhor, estamos hoje, nesse momento, nesse banquete. Está sendo oferecido os pratos. Os pratos são próprios de um banquete divino. A verdade, a luz, a orientação, a razão, a consciência, a fé e a esperança. Estamos sendo convidados a olhar para nós com os olhos da razão. As convulsões, ou seja, as explosões, as erupções, os cataclismas, as manifestações populares destruidoras, anárquicas, as guerras. As convulsões que marcaram a formação geológica do planeta, as explosões vulcânicas, minha filha, falando Dr. Bezerra, elucidava-me o benfeitor amado, hoje estão em voga no psiquismo humano. Os vulcões que explodiam na Terra para dar a forma geológica do planeta, hoje são vulcões dentro de nós. Hoje estão em voga no psiquismo humano que lhe sofre. Então, nós sofremos a movimentação desse universo pessoal impressivo. Impressivo por quê? Porque está impresso em nosso querer e em nossa consciência. Quando nós dizemos, amados irmãos, que somos seres imortais, é notório que todos nós, para chegarmos até o dia de hoje, já cruzamos centenas de milhares de reencarnações. Isso é notório, pela nossa própria capacidade intelectiva e cultural, pelo automatismo que já desenvolvemos em muitas habilidades de natureza física e mental. Porém, aqui está em voga no psiquismo humano que lhe sofre a movimentação em seu universo impressivo. Essas impressões são aquelas que farão com que nós voltemos constantemente ao abismo de onde saímos. Jesus diz uma frase muito impressiva, com grande pressão, com grande expressão, expressiva também, quando ele diz: o cão voltou ao seu próprio vômito.
O cão vomita porque comeu coisa estragada. Isso é uma parábola, tá, gente? Vamos entender, né? Por favor, façam força aí. Depois, quando o cão não tem o que comer, ou ele está com fome e comeu coisa estragada, ele volta a comer a mesma coisa estragada. É isso que quer dizer. Nós fazemos, nos arrependemos, amaldiçoamos-nos, mas voltamos. Essa força poderosa, o grande psicanalista Carl Gustav Jung vai denominar de lado sombra. E nós, iluminados pela doutrina espírita, que temos uma visão muito maior do que o nosso nobre, vamos dizer assim, missionário da psicanálise, entendemos que é o inconsciente profundo. Está gravado, somos isso. Temos, é como a expressão muito bonita que o nosso saudoso Divaldo tinha. É como você pegar um barro, uma terra, e colocar num jarro. Fica turva a água, com o tempo aquela terra senta, a parte de cima fica limpa. Mas lá embaixo está o lodo. Se você mexer na água, se você mexer no seu inconsciente através de imagens, circunstância, um perfume, uma cena, uma música, um toque, despertou. E quando despertou, o vulcão entra em erupção. Por isso, o notável Carl Gustav Jung dizia: presinto muitas vezes quando entrarei em grande conflito emocional. Presinto, sinto antes. Por quê? Porque já foi de certa forma tocado o ponto que não deveria ter sido tocado, o assunto, a música, a visão, o paladar, etc, etc. Eu estou despertando o cão que existe dormindo dentro de mim. E tem muitas passagens simbólicas nessa linhagem de raciocínio. As convulsões que marcaram a formação geológica do planeta, minha filha, são hoje costumeira no psiquismo humano, que lhe sofre a movimentação em seu universo impressivo, para que a sedimentação tão esperada de sua maturidade moral favoreça a implantação da era nova que nós falávamos no início. Então tá aqui, ó. Para que a sedimentação tão esperada de sua maturidade moral favoreça a implantação da boa nova, é preciso remover o que está no fundo. Meu Deus, o Senhor está querendo dizer então que todos os demônios que eu enterrei, todos os infernos que eu cobri, terão que voltar? Terão. E agora? E eu que achei que eu vou orar, eu vou rezar, eu vou carregar a cruz e eu estou livre de Satanás. Não, calma aí. Você não pode liberar os seus demônios, como disse um grande escritor americano, me fugiu o nome dele várias vezes, uma hora eu vou achar. Eu não posso espantar de mim os meus demônios, porque se os meus demônios forem embora, eles levam exatamente quem eu sou. Como assim, irmãos? Porque nós somos as experiências. Não é necessariamente o mal, não é necessariamente o ódio, a perversidade, o sangue derramado. São as experiências, as emoções, o sofrimento que fica e que você vai depois ter que cultivar novas florações para colher tudo de novo.
Até aí tudo bem? Toda essa constituída de espiritualidade e trabalho redentor. Toda essa o que ele está falando aqui? Essa esperada maturidade moral que favoreça a implantação da era nova. E enquanto o evangelho do Senhor não for uma realidade, os vulcões estarão clamando constantemente. Por isso o príncipe divino, o príncipe de Deus, numa expressão muito linda dos Espíritos Nome, o Cristo de Deus nos deixou a seguinte advertência: vigiai, fica vigiando e orai, mantenha o pensamento em controle voltado para as esferas superiores, para você não cair na tentação, para que o vulcão não entre em erupção. Porque se o vulcão entrar em erupção, você não controla. Compreende? Quando o apóstolo Pedro diz, se não me engano, bem-aventurado é o homem que sofre a tentação. Qual é a palavra? Qual é a palavra? Sofre. Ele não falou cai. Porque a tentação vem no momento exato. Nossa, não tem ninguém vendo. Eu vou tomar um gole. Mas eu não posso, meu Deus, eu não posso. Compreende? Veio a tentação, sofre a tentação. Cada vez que você sofre a tentação e coloca entre você e a satisfação do prazer a alavanca iluminada da disciplina, você enfraquece o vulcão. Até que, olha, tem uma... Não, obrigado. É que eu estou com problema de estômago, não posso beber. Importa. Saia. É até 1 hoje? É. 1h30. Diz ele assim: jamais pude compreender tão profundamente, agora a nossa Ivone falando, nossa irmã Dona Ivone, jamais pude compreender tão profundamente pelo coração, ou pela emoção, pelo sentimento. Não é pela razão, é pela emoção, por aquilo. Sabe de onde vem a emoção? Daquilo que você já sentiu. A emoção é um registro muito profundo da alma. A emoção é um estado de energia própria da alma em função de realidades vividas. Não de teorias. Compreende? Jamais pude compreender tão profundamente pelo coração as mazelas e os dramas sociais, como consequência de um aprendizado marcado por indiferença e paixão, em que a descrença e a licenciosidade exacerbada, como que tamponam a crença sincera e equilibrada, embotando a ética da beleza e do bem comum. É um poema. É um poema de luz, aí, como diz a nossa querida irmã, marcada pela indiferença e paixão. Indiferença. A mais desgraçada de toda indiferença é aquela que você tem por você mesmo. Meu amigo, não faça. Eu faço sim, mas olha, isso vai. Mas isso é problema meu. A vida é minha, eu faço o que eu quero. Uia, será? Aí você se afasta porque esse vulcão tem intensidade muito grande e ele vai romper. Tire as mãos que vai queimar tudo. Marcado por indiferença e paixão, em que a descrença e a licenciosidade exacerbada como que tampam. Você não vê. Os movimentos sociais e políticos de hoje tamponaram a mente, os olhos e os ouvidos dos seguidores das seitas
dominantes da terra. Alguém já se perguntou por que os tais, não vou citar o nome porque pode ter alguém que seja discípulo dessa linhagem e vai criar uma celeuma. Por que os tais da bandeira tal? É como se não tivessem cérebro, eles estão vendo que tudo está caminhando para o precipício. Tudo está, eles não veem, não veem. Então o doutor Bezerra diz aqui, em que a descrença e a licenciosidade exacerbada, não creem e são considerados livres para escolherem o que quiserem, como que se as minhas escolhas não acarretassem responsabilidade direta pelo que eu escolhi, vinculação mental imediata com todos aqueles que também optaram pelo que eu opto. Em que a descrença e a licenciosidade exacerbada como que tamponam a crença sincera e equilibrada, embotando, cobrindo, de certa forma abafando a ética da beleza e do bem comum. Não vamos entrar em maiores definições. Seguimos na excursão sublime, nada obstante a identificação dos círculos vastíssimos de dor e sofrimento, de leviandade e perversão, a se sequenciarem em ambiência escura e úmida, tortuosa, irregular e cravejada de espinhos vibratórios. São como pontos de energias que disparam uma dor profunda pela mente odiosa daqueles que coabitam essas regiões. Ora, mas eu não acredito nisso. E que importância tem? Vai mudar? Vá ler o livro novamente pela segunda vez, já leram agora de pouco, lê novamente. Lê novamente Memórias de um Suicida, lê pela segunda vez. E você vai começar a entender que a mente construiu o mais infame e degenerado dos infernos para si mesmo. Para semelhante incursão nos domínios de sombra, necessitei pessoalmente desativar. Dona Ivone está dizendo que para ela poder sobreviver nesses meios onde os espíritos iluminados vão, e ela não era, ou não é um espírito iluminado, ela está na sombra, vamos dizer assim, iluminada, no raio de luz do Dr. Bezerra e da veneranda. Para semelhante incursão nos domínios de sombra, necessitei pessoalmente desativar os raciocínios humanos comuns. Não posso pensar como um ser encarnado. Não posso. E é o que geralmente nos atormenta mais no mundo espiritual. Nessa mesma obra, pela terceira vez, então agora vocês leem pela terceira vez, Memórias de um Suicida. Na parte segunda, quando vai falar da Universidade Celestial, nós vamos encontrar os grandes mestres advertindo os seus alunos no mundo espiritual, que foram homens suicidas, a eles não pensarem como encarnados. Então você começa a entender que loucura. Eu estou aqui, mas tudo que eu estou aqui, eu não posso ser lá, nem mesmo levar os pensamentos. Então, quanto mais coisa eu tenho aqui, mais eu me apego ao que tem aqui. Quanto mais atenção eu dou àquilo que me dá prazer, me dá, de certa forma, conforto, bem-estar, massageia o meu ego e a minha persona, pior para mim do outro lado. Nós vamos perceber que esses dois mundos são incompatíveis. Você entra na Terra para um aprendizado dinâmico na grade curricular da vida universal, mas você não é da Terra, você só está. O problema é que quando você sai, você quer levar para lá como se fosse um contrabandista, e quem usa essa expressão é o doutor Inácio Ferreira. Os contrabandistas do mundo físico querem levar para o mundo espiritual as sensações, as emoções daqui. E dá tudo errado. Porque vão se comprometer de maneira louca com os obsessores e os grandes carrascos
da espiritualidade. Então nós estamos sendo convidados, pela misericórdia de Deus, a uma avaliação, a uma análise. Se você quiser, como disse Jesus, se você quiser me seguir, se você quiser, se você não quiser, fique bem. Deus é o Pai da eternidade e você terá séculos, como dizem os indianos, para queimar o seu karma. Então, se você quiser, pegue a sua cruz e siga-me, mas só se você quiser. Veja que o Mestre nem nos convidou. Vai só se quiser. Mas, Senhor, eu queria que o Senhor me convidasse. Não, convidar não. Você vai dizer que fui eu que te chamei. Porque a hora que você pegar a cruz e começar a me seguir, você vai sentir tanta dor e sofrimento para sair de onde você está, para sair daquilo que você colocou em você por séculos e séculos, para se libertar do mal que você cultivou. Você vai sofrer tanto que você vai dizer que está sofrendo porque eu te chamei. Então não, pode ficar aí. Só vem se você quiser. Ficou claro? A doutrina espírita está nos convidando. Se você quiser, meu irmão, depois dessa exposição que os benfeitores nos deram a honra de compartilhar, e pedimos desculpa por não ter tempo de encerrar todo o assunto. O convite está feito. Agora, se você quiser, você sabe o que tem que fazer. Muito obrigado, irmãos. Tenhamos coragem e bom ânimo. Não nos esqueçamos das palavras de Jesus, quando ele diz: eu venci o mundo. Mas venceu? Como assim? O Senhor foi crucificado, o Senhor foi espancado, o Senhor foi traído. O que o Senhor venceu? Aqueles que eram seus seguidores foram todos assassinados. Nenhum deles sobreviveu de forma idônea, a não ser o apóstolo João. Mas esse era outra coisa. Ele tinha outra incumbência aqui na terra. Todos assassinados. Os grandes seguidores de Jesus em todo o tempo foram perseguidos e mortos. Se você quiser. Agora, se você achar que está bom do jeito que está, Deus tenha piedade da tua alma, como tem piedade da minha alma, porque muitas vezes, achando que estamos no caminho da iluminação, nem iniciamos o fundamento da vontade de querer. Estamos achando que já merecemos nosso lar, já estaremos salvos, já vai dar tudo certo no plano espiritual. A doutrina espírita, nas palavras do benfeitor Emmanuel, é universidade de redenção da alma. A doutrina espírita, nas palavras do benfeitor Emmanuel, é universidade de redenção da alma. Se você quiser, Deus te abençoe. Muito bom dia. As palavras de Maurício.